O sofrimento humano é uma experiência universal que aponta para a nossa vulnerabilidade. Embora seja doloroso, o sofrimento pode nos ensinar lições valiosíssimas sobre a compaixão, moldando-nos em indivíduos mais compreensivos e persistentes. Vamos conversar sobre este assunto. Continue conosco. O apóstolo Pedro escreveu sua primeira carta para os crentes da diáspora, dispersos, arrancados e desinstalados de sua terra, família e igreja. Esses crentes estavam sendo perseguidos, seus bens estavam sendo saqueados, o clima era de tensão e medo. Embora odiados pelo mundo, eram eleitos de Deus. Embora despojados pelo mundo, eram donos de uma herança incorruptível. Embora desarraigados de sua terra e sofrendo toda sorte de opressão, eram guardados pelo poder de Deus. Embora sofrendo angústias no presente, eram encorajados a olhar para o futuro e arrancar forças para prosseguir vitoriosamente. Nesta carta apostolar, Pedro trata de forma clara sobre a questão do sofrimento, como lidar com ele. Primeiro, o povo de Deus não deve estranhar o sofrimento. O sofrimento é a agenda do povo de Deus neste mundo. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vida cristã não é uma colônia de férias, uma estufa espiritual ou uma redoma de vidro. Pelo contrário, é um campo de batalhas, um caminho juncado de espinhos e o palco de tensão e sofrimento. Neste mundo passamos por muitas aflições. Temos que lidar com a fúria do diabo, com o esquema deste mundo tenebroso, com os impulsos pecaminosos da nossa carne. Ser cristão é viver na contramão desse sistema perverso, é ser luz nas trevas, é andar na verdade num mundo onde prevalece a mentira, é buscar a santidade num mundo que cambaleia trôpego e se afunda no pântano da impureza. Quando a igreja é mais fiel a Deus, ela se torna mais perseguida ainda pelo mundo, pois todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, diz o apóstolo Paulo. Segundo, o povo de Deus deve alegrar-se no sofrimento. A questão central não é se vamos ou não vamos passar pelo sofrimento neste mundo, mas como vamos reagir a ele. O apóstolo Pedro exorta: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Devemos olhar para o sofrimento na perspectiva da recompensa que teremos na segunda vinda de Cristo. E em vez de tristeza e desespero, devemos nos alegrar com alegria indizível e cheia de glória. Agora temos dor e lágrimas, agora passamos pelo vale e pelo deserto, mas no fim da jornada, quando Jesus voltar em glória, receberemos nossa recompensa. Caminhamos com os pés na terra e o coração no céu. As tribulações do tempo presente são leves e momentâneas comparadas com as consolações da eternidade. Terceiro lugar, o povo de Deus deve avaliar o sofrimento. O cristão não deve sofrer por qualquer motivo. Há sofrimentos que não cabem na vida de um cristão. Podemos sofrer em razão da nossa fé e testemunho,
e não por causa de uma vida desregrada e irrepreensível. O apóstolo Pedro escreveu: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A questão não é o sofrimento, mas a causa dele. Há pessoas que são as causadoras do seu próprio sofrimento. Esse sofrimento não produz glória, mas opróbrio. Não resulta em bênção e recompensa, mas em maldição e condenação. Quarto, o povo de Deus deve confiar no Senhor no sofrimento. O cristão crê na soberania e no amor de Deus. Ele sabe que Deus está no controle da sua vida e trabalha todas as circunstâncias para o seu bem. Quando as pessoas intentam mal contra ele, Deus transforma esse mal em bem. Quando o sofrimento o encurrala e o cerca por todos os lados, ele olha para Deus, entrega a sua causa ao Senhor e continua vivendo na prática das boas obras. O apóstolo Pedro exorta: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Portanto, o sofrimento, longe de nos afastar de Deus, nos coloca mais perto de Deus. O fogo do sofrimento, em vez de nos destruir, apenas remove as nossas escórias. Assim como aconteceu com o nosso Senhor, também aprendemos pelas coisas que sofremos.